Bom dia, pessoal. E aí, como é que anda essa quarentena toda de vocês? Muitas séries, muitos filmes. Eu espero que muito estudo também, né? A depender de tudo. Então, a gente vai falar hoje sobre as ligações químicas, que é o capítulo 5 de vocês. E para a gente falar de ligações químicas, a gente tem que falar primeiro de tudo da regra do octeto. E para falar da regra do octeto, a gente tem que falar que na natureza todos os átomos eles estão ligados. Como eu trago aqui de exemplo para vocês a água. Também trago de exemplo para vocês o CO2, o NaCl e o ácido sulfúrico. São todos presentes no cotidiano de vocês, são todos no dia a dia e são todos na natureza. E esses elementos, eles estão, como vocês podem ver, ligados um ao outro por essas ligaçõezinhas aqui. Aqui temos o carbono, que está ligado a 2 oxigênio. Mas vocês nunca se perguntaram, ou devem estar se perguntando agora, por que a gente faz as ligações? Por que os átomos eles têm que estar ligados? Então, basicamente se responde por cada regra do octeto. O átomo ele tem que estar ligado porque ele precisa ser estável. E para ele ser estável, já está dizendo na regra do octeto, octeto é 8, ele tem que ter 8 carbonos na sua camada de valência, para que haja uma estabilidade. Eles basicamente eles querem se tornar uma classe da tabela periódica, que é uma classe muito metida, como a gente poderia dizer, muito rica, que são os gases nobres. Como vocês podem ver nessa tabela aqui, os gases nobres, quase todos, que a gente tem o hélio, que ele consegue ser estável só com 2 carbonos na sua camada de valência. Isso também é um ponto fora da curva, podemos dizer assim, do hidrogênio, que ele também consegue se estabilizar só com 2 hidrogênio. Mas todos os outros, você pode ver aqui, ó, o neônio, o argônio, o criptônio, todos na última camada têm 8 carbonos. Então, 8 carbonos, o quê? Desculpa, 8 elétrons na camada de valência. Então, a regra do octeto fala que para o átomo ele ser estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Então, é isso que diz a regra do octeto. E a gente precisa saber disso para de ligações. Aqui eu trago para vocês também um pedaço que seria da tabela periódica. Que aí eu tenho aqui os elementos da família 1A, da família 2A, 3 e assim por diante. E aqui mostra os gases nobres, que todos, como vocês podem ver, tem 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que o lítio ele só tem 1. Então ele vai precisar de 7 para ficar estável? Ou não? Vamos dizer assim, o carbono ele tem 4. Ele vai precisar de mais 4 para ficar estável? Então, vocês vão descobrir agora quando a gente começar a falar de ligações. Então, a primeira ligação que a gente vai falar é a ligação iônica, que é uma ligação que basicamente é uma atração entre íons. E para atrair os íons, uma atração entre íons, a gente sabe que os íons eles têm que ser de cargas opostas. Já viu aquele velho ditado que os opostos se atraem. Então, ligação iônica vai ser a lógica dos opostos se atraem. Tem que existir uma atração entre esses íons que são opostos. Então, para existir essa atração entre esses íons que são opostos, a gente tem que ter um cátion e um ânion. Por que esse cátion e esse ânion vão se atrair? Porque o cátion ele é positivo e o ânion ele é negativo. Dessa forma, o cátion vai atrair o ânion vai atrair o cátion. Também sabemos que a ligação iônica ela surge de uma transferência de íons. Por que transferência de íons? Porque ao o cátion e o ânion se atraírem, os íons desses elementos vai acontecer uma transferência. O que seria essa transferência? Um elemento ele sempre vai estar louco para dar e o outro elemento ele vai sempre estar louco para receber. Então vai existir uma transferência de íons. Também sabemos que a ligação iônica é uma ligação
interatômica. Gravem isso, ligação iônica é uma ligação interatômica. Agora, Luana, o que seria ligação interatômica? Vocês devem estar se perguntando, né? Então, ligação interatômica é uma ligação que acontece entre átomos. Então, é entre um átomo e outro que vai acontecer essa ligação, que vai ser um átomo que vai ter carga positiva com um átomo que vai ter carga negativa, que vai existir uma transferência, e essa transferência é o básico, que vocês vão lembrar o tempo todo, porque é engraçado. Um sempre vai estar louco para dar e o outro sempre vai estar louco para receber. Então, aí aqui eu trago para vocês a tabela periódica. Por que eu trago para vocês a tabela periódica? Vocês devem já estar dando a tabela periódica agora, que eu acho que é capítulo 3 e 4 do livro de vocês, se eu não me engano. Por quê? Para a ligação iônica funcionar, tem que existir entre metal e ametal. Ligação iônica ocorre entre metal e ametal. Pode ocorrer também entre metal e hidrogênio. Mas então, como vocês podem ver, toda a parte verde dessa tabela periódica aqui é metal. E essa partezinha aqui é a metal. Então, a gente tem muito metal para um pouquinho de ametal. Então, vamos lá. Resumindo, ligação iônica é entre metal e ametal. Aí, como eu falei para vocês que ligação iônica é entre metal e ametal, eu trouxe esse esqueminha aqui. Temos a bolinha do metal, do ametal. E sabemos que o metal, ele é eletropositivo. Por que ele é eletropositivo? Porque ele tem a tendência a perder elétrons. O ametal, ele é eletronegativo. Ele tem a tendência a atrair os elétrons. O metal, ele sempre vai perder. O ametal, ele sempre vai ganhar. Foi o que eu falei. Sempre um tá doido para dar e o outro tá doido para receber. Então, sempre um vai perder e o outro sempre vai ganhar. Quem perde é cátion e quem ganha é ânion. A gente sabe que na química, quando você perde um elétron, sua carga vai ser positiva. Se você ganha um elétron, sua carga vai ser negativa. Aí aqui eu trouxe um esqueminha para vocês verem. Aí a gente tem o metal e o ametal aqui, uma transferência de elétrons. O metal sempre perde elétrons e o ametal sempre ganha os elétrons. Aqui a gente tem um exemplozinho de o número das últimas camadas. Se a gente tem um elemento que o número da última camada é 1, 2 e 3, isso vai ser um metal, então ele tem a tendência a perder elétrons. Se na última camada lá de valência, quando a gente faz a distribuição, pelo teorema de Leibniz-Pauly, 5, 6 e 7, ele vai ter a tendência a ganhar elétrons. Aqui embaixo eu já trago um esqueminha para vocês verem que a gente tem o elemento A, o elemento B, e esse elemento A, ele tá dando o elétron para o elemento B. Então, o elemento B, ele fica com esse elétron. O que acontece? Quem perdeu ficou positivo. Quem ganhou ficou negativo. Então, um ficou cátion e o outro ficou ânion. Aqui eu trago um exemplo para vocês também muito comum que vocês conhecem no dia a dia, que é o NaCl, o sal de cozinha, o cloreto de sódio. O NaCl, na sua última camada, como podemos ver que ele é da família 1A, ele tem um elétron na última camada. A gente está vendo aqui, ó, essa é a última camada dele, só possui um elétron. Já o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês acham que é mais fácil eu dar 7 elétrons do cloro para o sódio ou o sódio dá um elétron para o cloro para completar a regra do octeto? Sempre um vai dar e o outro vai receber. Nesse caso, o Na, ele é extremamente eletropositivo, ele tem a tendência a perder esse elétron. Se ele tem a tendência a perder esse elétron, ele vai perder esse elétron para alguém que é extremamente eletronegativo, que tem a tendência a atrair o elétron. Quando ele atrai o elétron, a gente pode ver aqui que esse elétron passa a ser do cloro. O cloro passa a ter 8 elétrons na sua última camada de valência, como a teoria do octeto. O cloro passa a ser negativo
e o Na passa a ser positivo. Aqui eu trago o mesmo exemplo, como vocês podem ver, mas com um esqueminha mais de perto. O Na só tinha 1, o cloro ele tinha 7. Aí com a setinha que vocês podem ver que ele acabou dando esse elétron ao cloro, e aí o cloro ficou com 8, o Na ficou positivo e o cloro ficou negativo. O Na, como a gente sabe, é da família 1A, o cloro é da família 7A. Perdeu um elétron, ganhou um elétron. O Na é metal, o cloro é ametal. Então, isso é uma ligação iônica. Ligação iônica, metal com ametal. Um tá doido para dar e outro tá doido para receber. Aqui eu trago outro exemplo que é do Mg com o cloro. O cloro a gente já sabe que ele tem 7 elétrons na sua última camada. Então, o magnésio vai dar um elétron para ele ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. O magnésio ele é da família 2A, o cloro é da família 7A. O magnésio está perdendo 2 elétrons, porque ele é da família 2A, então ele tinha 2 elétrons para dar. E ele deu esses 2 elétrons para os 2 cloros. O cloro ganhou 1 elétron cada. Então, o magnésio vai ficar com mais 2, porque ele perdeu 2 elétrons. E o cloro vai ficar com menos, porque ele ganhou 1 elétron. E também temos metal com ametal. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a regra geral de formulação, que é uma regrinha que vocês têm que aprender básica, como montar a fórmula de um elemento iônico. Aqui a gente tem o magnésio 2+, tá vendo? Que aqui temos o 2 representando a carga dele. Aqui temos o cloro -1, que temos o 1 representando a carga dele. A fórmula vai ficar magnésio 1, cloro 2 ou magnésio, cloro 2. Então, a carga que era do magnésio, que o magnésio perdeu 2 elétrons, então ele ficou com mais 2. Se ele perdeu 2 e ficou com mais 2, a carga dele não fica com ele, a carga dele vai ficar com o cloro. E a carga do cloro que ele recebeu 1 elétron vai ficar para o magnésio. Aí você pode botar magnésio 1, cloro 2 ou magnésio e cloro 2. Aqui a gente tem outro exemplo, que tem o Al3+ e o hidrogênio -1. O Al3+ perdeu 3 elétrons. O hidrogênio perdeu 1 elétron. Então, como vai ficar a fórmula? Al1H3 ou AlH3. Por quê? O hidrogênio precisava... para a teoria do octeto, sabemos que ele se estabiliza com 2 elétrons. Então, sabemos que ele precisava desses elétrons. Se eu tenho 3 hidrogênios, por causa que o Al perdeu 3, então a gente tem que ter 3 hidrogênios para receber. Então, ficou AlH3, que é essa formulazinha aqui. Como vocês podem ver, a gente tem um Al aqui e temos 3 hidrogênios. E cada elétron desse Al foi para cada um dos hidrogênios para eles se tornarem estáveis. Então, o Al perdeu 3, o hidrogênio ganhou 1 cada. Ficou Al3+, hidrogênio 1-. Então, a gente também tem características desses compostos iônicos. Vocês têm que lembrar as características, que são solúveis em águas, conduzem corrente elétrica indissolvíveis em água, ou fundíveis, são cristalinos, duros, quebradiços, em condições ambientes, temperatura e pressão, possuem altos pontos de fusão e ebulição. E aí eu finalizei assim, basicamente, a ligação iônica com esse slide, que é para vocês não se esqueçam. Ligação iônica é metal mais ametal ou metal mais hidrogênio. Na última camada, quando você faz a distribuição de Linus-Pauling, você achar 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, ele vai perder elétrons. Na última camada, se tiver 4, 5, 6 ou 7, esse elemento ele vai ganhar elétron.
Lembrando, na tabela periódica, essa parte maior são metais. A parte menor é ametais. Tem que lembrar da regra do octeto. O elemento ele tem que ter 8 elétrons na sua camada de valência. Beleza? Então, agora a gente vai falar de ligação covalente. Ligação covalente já é diferente da ligação iônica. Ela também é uma ligação interatômica, como a ligação iônica. A ligação iônica, a gente tinha metal com ametal. Na ligação covalente, a gente só vai ter ametal com ametal e ametal com hidrogênio. Então, vamos lá. Ligação iônica, metal com ametal ou metal com hidrogênio. Ligação covalente, ametal com ametal e ametal com hidrogênio. Beleza? Não pode confundir. Aí aqui eu trouxe para vocês a tabela periódica, que aqui nesse espaço ela ficou meio embaçadinha, um pouco, desculpa. Nesses aqui são os elementos, os ametais, que se vocês, como são poucos, são 3, 6, 9, 10, só são 10. Se vocês saberem esses 10 elementos, já mata a questão. Se você sempre vê carbono com nitrogênio, vai ser o quê? Ligação covalente. Se você vê oxigênio com carbono, vai ser o quê? Ligação covalente. Agora uma pergunta que eu quero que vocês me respondam depois nos comentários lá no Google Sala de Aula. Hidrogênio com hidrogênio é ligação covalente? E aí? Olavo, espero a resposta disso no Google Sala de Aula. Então, a parte branca a gente sabe que é metal, como eu expliquei, e aqui são os ametais que vão fazer a ligação covalente. Aí aqui eu trouxe para vocês um exemplo de ligação covalente, que é o cloro com cloro. Ligação covalente, diferente da ligação iônica, não existe um tá doido para dar e outro tá doido para receber. Eles vão compartilhar o mesmo elétron, porque eles têm o mesmo objetivo. Eles querem ter 8 elétrons na sua camada de valência. Então, eles vão compartilhar. Aqui a gente tem o cloro, como vocês podem ver, com o cloro. O cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 elétrons, porque ele é da família 7A. Se ele tem 7 elétrons, falta um elétron só para ele completar o oitavo elétron na sua camada de valência. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai compartilhar esse elétron com o outro cloro, que também precisa de um elétron para completar o seu oitavo elétron na camada de valência. Então, aqui a gente tem um par de elétrons compartilhado, porque esse elétron é tanto do cloro, como esse elétron vai ser tanto do outro cloro. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois estão com 8 elétrons na camada de valência. Essa aqui é a fórmula de Lewis, que também é chamada de fórmula eletrônica, que é a fórmula do elemento, onde você bota os pazinhos aqui, posso dizer as bolinhas, para representar o número de elétron. A gente também tem essa fórmula aqui, que é a fórmula estrutural, que em vez de você botar as duas bolinhas, como o elétron, você já bota um par de elétron completo, como se fosse um traço. Está dizendo que aqui tem uma bolinha, aqui tem outra que está compartilhando esses elétrons com os dois cloros, está fazendo uma ligação covalente. A gente também tem a fórmula molecular, que todo mundo já conhece, que é essa aqui. Beleza? Entendido? Vamos pro... Então, aqui a gente tem carbono e oxigênio. Como vocês podem ver, o carbono ele tem 4 elétrons, o oxigênio também. Então, falta quantos elétrons? Falta 4 para eles chegarem a 8 elétrons na sua camada de valência. Então, vai acontecer o quê? Eles vão compartilhar esses elétrons. Assim, os dois vão ficar estáveis. Então, a gente vai ter o oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tanto os oxigênios quanto os carbonos, eles estão estáveis porque eles estão compartilhando os elétrons, tendo assim 8 elétrons na sua camada de valência.
Aqui a gente pode ver nessa imagem que temos dois pares de elétrons. Temos uma ligação covalente dupla. Aqui a gente tem a fórmula de Lewis, que é a fórmula eletrônica. Temos aqui a fórmula estrutural, que é representada pelos tracinhos. E temos a fórmula molecular, que é o CO2. Lembrando que ligação covalente foi o primeiro exemplo, temos uma ligação simples. O segundo exemplo tem uma ligação dupla, que é esse aqui. E o próximo exemplo que eu vou falar para vocês é de uma ligação tripla. Vamos lá? Então, o último exemplo aqui eu trago para vocês o nitrogênio, que ele está fazendo uma ligação covalente tripla, que é 3 pares de elétrons compartilhados. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos os dois estão com 8 elétrons, todos os dois estão estáveis. Aqui temos a fórmula de Lewis, temos a fórmula estrutural, que por sinal, desculpa, faltou um traço aqui para ser ligação tripla. E temos a fórmula molecular. E obrigada. A gente tem essa videoaula. Eu vou postar para vocês no Google Sala de Aula. Eu quero que vocês façam a atividade de vocês da página 10 e 11. Só atividades propostas, que é de 1 a 10. Para a gente corrigir semana que vem. E aí, semana que vem, a gente continua falando de ligação covalente e vamos entrar em ligação metálica. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.